E aí, pessoal, beleza? Olha só, vou passar para vocês aqui um breve treinamento, um breve esclarecimento, na verdade, sobre a diferença dos dois produtos aqui, uma vez que vocês estão aos poucos migrando aí do 1504, tá, para o P31. É importante entender essas diferenças aqui para você conseguir fazer uma boa venda do produto, poder desenvolver isso junto ao cliente de uma maneira clara, de uma maneira que o dono da oficina se sinta à vontade, confortável e com informação suficiente para que ele consiga tirar o máximo de proveito do P31, tá? A gente sabe ali os atributos que ele fala a respeito do DX, porém a gente tem que esclarecer para ele o quanto o nosso produto P31 pode trazer benefícios para ele em relação ao que ele está usando atualmente, tá bom? Então, entendendo as diferenças aqui e ajustando a questão de processo para a gente desenvolver a argumentação de venda e também informação técnica para esclarecer para o nosso cliente final como trabalhar do jeito correto com os produtos e entender, inclusive, aquele que ele usa e os atributos daquele que ele usa. Então, mudança de primer, tá? Basicamente uma mudança de estrutura, porque os dois primers têm uma composição e uma formulação muito diferentes um do outro, tá? E as comparações que a gente vai apresentar aqui para você são pautadas em um boletim técnico e em especificação de composição dos produtos, tá? Então, a gente fez o levantamento das informações de cada um dos produtos para poder passar essas informações para vocês. Quando é que você troca o DX por 31, tá? Você está mudando, o que acontece, tá? Você está mudando a densidade do produto, o teor de sólidos do produto, o perfil de curo, o comportamento de lixamento e a estabilidade dimensional do produto. Então, são alguns fatores, 5 aqui, são os que mais demonstram diferença, porque o P31, nesses 5 fatores, ele é diferente do Primer DX. Densidade do produto, a gente já vai ver o que significa, teor de sólidos a gente vai falar também. Tá bom? Então vamos passar para o próximo aqui para você poder entender na prática como cada um deles funciona. O que significa a questão da densidade? Basicamente, para ficar fácil de entender, dentro de 1 litro de primer P31 tem 1,480 kg de produto concentrado dentro de 1 litro. O DX tem 1,160 kg, ou seja, ele tem 30% a menos de densidade de produto, e isso faz com que ele seja um produto que depois de aplicado deixe menos quantidade de produto especificamente em cima da peça. Então significa na prática que o P31 deposita mais material estrutural por litro. O que é estrutural? Não é só solvente, não é só talco, não é só produto que efetivamente não vai contribuir para o filme, tá? O P31 entrega mais parte estrutural. Menor fração reativa de solvente no filme, quer dizer que ele é um produto que depende de pouca quantidade de solvente para dar a qualidade final que você precisa ou que o dono da oficina precisa. E tem maior estabilidade após a secagem, quer dizer que depois de seco o produto ele não tende a movimentar-se, ele não tende a perder volume, o que muitas vezes contribui para o famoso perda de brilho da pintura, tá bom? Então são fatores importantes que você tem que saber para poder conversar com o dono da oficina, e isso são informações abertas, tá? Se ele for procurar isso aqui, por exemplo, ele vai conseguir encontrar essas informações. Para você entender e para poder dar essa referência lá para o dono da oficina, é como se a gente comparasse aqui o concreto, por exemplo, né? O primer cheio de pó, cheio de talco, tá? Versus um primer com liga. Tá? Imagina que fosse um concreto, só para dar um exemplo aqui, muita areia no concreto e pouco cimento, pouco material de liga, ele fica frágil, quebradiço, absorve. Faz um contrapiso, por exemplo, e bota muita areia no contrapiso em vez de bastante cimento. Você vai largar a água ali, ela vai sumir rápido, sem falar que o concreto vai ficar muito quebradiço, fácil, embora ele tenha volume, ele seja volumoso, certo? Ele não entrega resistência. Uma proporção maior de liga, ou seja, quando eu coloco mais cimento, eu consigo colocar mais conteúdo que tem mais resistência, tá? Eu vou ter mais peso, mais resistência e não esfarela tão fácil. Então, essa comparação aqui, só para você ter uma ideia do que muda de um produto para o outro quando um tem peso específico baixo e uma alta concentração de talco e alta concentração de diluente para fazer a aplicação, tá? O talco aqui no caso é um comparativo em relação à areia, e a resina reticulada é como se fosse cimento. Os dois têm resina reticulada, os dois reagem com o catalisador para que ela endureça e gere uma rede polimérica resistente. Porém, um deles, que é o DX, ele tem uma carga maior de talco, uma carga maior de diluente e um peso específico menor. E esses 3 atributos influenciam diretamente na resistência do primer, tá bom? E aí a gente vai chegar, por exemplo, naquele ponto que é meio que determinante. O DX é muito macio de lixar, o P31 é muito duro de lixar. É o que normalmente a gente ouve do mercado, certo? Mas essa informação e essa reclamação, vamos chamar assim, ela vem sempre daquele cliente que tem o costume de aplicar o primer num dia e lixar no outro, tá? Então o que acontece? Levando em consideração as informações que eu dei até agora para você, quanto mais tempo o primer seca, por ele ter uma rede polimérica maior, mais resistente, ter uma quantidade menor de areia ou talco, ele vai secar e vai ficar com o filme mais fechado, logo vai ter mais resistência. Então, durante esse período de 12 horas, né, vamos botar aqui, de um dia para o outro, durante a noite o solvente evapora, a reticulação continua, ou seja, ele continua fechando a malha química dele ali, e a rede molecular fecha. Isso dá mais dureza, isso dá mais resistência, o que é muito bom para a qualidade da pintura. Mas, na mão do pintor,
pintor, na hora de usar o taco, talvez ele reclame um pouco de que isso está um pouco diferente em relação ao outro. Mas não esquece por que o outro tem essa diferença. Quanto mais estruturada a rede, mais rígido o filme. Ele não está pior de um dia para o outro. Isso que é importante, certo? Ele apenas está mais curado, enquanto que o outro, durante o processo de cura, continua mantendo as características de porosidade, este vai perdendo essas características. Logo, por que o DX é fácil de lixar então? Possui maior carga mineral, talco, certo? Para vocês terem uma ideia, é próximo de 40%, enquanto que a gente tem o outro menos da metade disso. Possibilidade maior de diluição, ou seja, ele proporciona 30% de diluição na hora de aplicar. Isso é bom? Não, não é bom, porque todo esse solvente acaba indo embora e um produto, um primer que tem excesso de diluição, ele tem características de resistência bem menor do que os outros, tá? E o filme fica menos denso, ou seja, ele fica mais sensível, tá? Isso gera um corte mais rápido, é verdade, porém, de contrapartida, ele tem maior retenção volumérica, tá? O que acontece? Ele absorve muito mais solvente da tinta quando você vai pintar e ele tem maior sensibilidade à base. Então, ele absorve muito mais o diluente da pintura e depois que ele libera esse diluente, ele perde volume, certo? Isso é fator de instabilidade, logo, leva a pintura para murchamento, mapeamento e por aí vai. Ajuste prático, então, do P31 para você poder trabalhar com ele, digamos assim, aproveitando o máximo que pode do produto, tá? Lixamento entre 3 e 6 horas. Nesse período, ele tem resistência mecânica para você fazer um lixamento com taco, com lixadeira, tá? Ele tem resistência mecânica para isso. E depois desse período, ele vai aumentando a resistência mecânica e a resistência química também, a ponto de você poder, por exemplo, começou a pintura, depois de 10 horas que o primer foi lixado, tá tudo bonitinho, você começou a pintura, deu algum problema na pintura, se tiver que lavar a peça inteira com thinner e um pano para tirar a tinta, você pode fazer e não vai estragar o primer, enquanto que o outro, se você fizer isso, você vai comprometer o primer porque ele vai absorver esse solvente que você está usando para limpeza. Tá? Tem que dar atenção para isso. Então aqui para tirar o máximo de proveito do produto. Lixamento de 3 a 6 horas, desbaste e nivelamento com um taquinho, né, com a 320 para fazer o nivelamento, desbaste, uma rota orbital para fazer acabamento, 400, 600, às vezes nem precisa de 600, certo? Mas isso aqui assim, ó, você pode fazer o lixamento todo 12 horas depois? Pode, mas vai ter um pouco mais de resistência. Para você ter ele macio, 3 horas, 6 horas. Tem cliente que consegue lixar em menos de 1 hora agora com esses calorões que tem feito, tá bom? Evitar superdiluição. Ele é um produto que não precisa de muita diluição, ele tem o necessário de diluição só para fazer o alastramento e promover a aderência, tá? Moleabilidade suficiente para dar aderência. E controlar a espessura. O que é? Por exemplo, se você trabalha com DX com 3 demão, se você vai usar o P31 para ter a mesma camada de produto seco, você pode dar só 2 demão. E isso tem tudo a ver com economia de produto. Então, se você dá 2 demão e lixa em 3 horas, por exemplo, você está gastando bem menos produto, está deixando o suficiente na peça, proporcional ao outro, e você está tendo a mesma maciez para fazer o lixamento, tá? Processo correto melhora a percepção de produto. É isso que acontece. Quando o produto tem esses atributos, você precisa conhecer como é que funciona para poder usar ele na prática e orientar o teu cliente. Enchimento real versus o enchimento aparente. O que é isso, tá? O primer é muito carregado, ele é grosso e requer muita diluição. E ele pode parecer que enche muito quando está molhado, tá? E perder volume após a secagem. É só você comparar isso com o primer universal. O primer universal é completamente grossão na lata. Vai 100% de diluição, você aplica ele bem molhado, meu Deus, parece que enche tudo. Quando ele murcha, quando ele seca, o solvente vai embora, aparece todos os riscos que você deixou lá embaixo, caso você não tenha tirado os riscos. Se você já usou, ou seu cliente já usou, é bom você ter essa informação, tá? Primer estrutural, ele enche de forma mais controlada, mantém a espessura depois que ele cura. É isso que acontece com o P31, ele não perde tanta camada quanto o outro, tá? O que importa é o que sobra depois da secagem, é o que a gente chama de sólidos, né? O que fica lá na peça. Então isso é um ponto bem interessante para você considerar com o teu cliente. Consideração final, para a gente encerrar aqui, batemos 10 minutinhos, P31, o que acontece na prática, tá? Mesma maciez de lixamento quando lixado antes de 6 horas, mais quantidade de camada seca, ou seja, rende mais, maior resistência mecânica, quer dizer que ele é um primer que vai resistir melhor ao lixamento, inclusive quando ele está muito curado, tá? Vai resistir melhor a picado de pedra, mais resistência química, quer dizer que ele vai ter uma tendência a não marcar a borda, gerando um mapeamento, não murchar depois da pintura feita, porque ele vai absorver menos quantidade de produto, porque ele tem resistência química maior, menos risco de mapeamento e murchamento da pintura. Isso que interessa para o dono da oficina, não ter retrabalhos. Então aqui eu deixei o seguinte, produto com preço mais baixo, tá? Que é produto de entrada no mercado, que é o que a gente está considerando aqui, são produtos mais em conta, a gente está falando de produtos de alta tecnologia, então produto de preço mais baixo. E mesmo assim entrega muita maciez no lixamento, ele reflete fragilidade mecânica e química. Isso é um fato. É que nem pegar, de novo, o primer universal. E primer é muito barato. Por quê? Porque ele é um resíduo de tudo que sobrou lá da fábrica para fazer um primer universal. Então ele é barato,
e ele tem aquele aspecto macio de lixar, mas ele é muito sensível quimicamente falando e mecanicamente, tá bom? Por conta da composição estrutural. Então se desenvolveu um produto para ser barato e fácil de lixar, ponto. Agora, quando você precisa que o produto seja ou tenha uma qualidade que entregue mais durabilidade na pintura, você vai precisar mudar a questão de estrutural do produto. Então, logo tem que ter um produto que tenha uma composição estrutural mais bem elaborada para poder entregar essa qualidade, tá bom? Espero que essa informação aqui possa ajudar você, hein, a desenvolver a tua venda junto com o teu cliente, passando informações mais relevantes. Use com sabedoria, não seja, isso que nem é para depreciar o produto DX, isso é simplesmente para mostrar as diferenças e para você aprender a trabalhar essas diferenças junto no mercado, tá bom? Faça bom proveito das informações.